Nesse vídeo eu vou te comentar sobre 5 ações baratas, baratinhas, que estão quase de graça nesse mês de março e que a gente está comprando, ou seja, a gente está investindo sempre que um cliente novo aqui começa a trabalhar conosco no Clube do Valor. Detalhe, a gente gerencia hoje quase 6 bilhões de reais. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são essas ações e como é que é a nossa estratégia para selecionar ações. Então presta muita atenção, não saia por aí copiando essas ações e tente isso sim entender o racional da estratégia, que aí você vai se tornar um investidor melhor, mais bem informado. Vamos começar aqui com uma empresa do setor petrolífero. Uma que vem caindo nos últimos 12 meses, uma queda que tem tudo a ver com os resultados dessa empresa, que vinha com um lucro alto, subindo trimestre após trimestre, mas começou a cair no terceiro tri. Ali o lucro veio abaixo da expectativa do mercado. Isso surpreendeu negativamente os analistas, que começaram a comentar sobre uma qualidade operacional mais fraca, uma produção menor, um fluxo de caixa menor. Com isso caiu o EBITDA. E mesmo com as projeções apontando um estado misto para o quarto tri, com a alta recente do petróleo, até que as ações deram uma reagida, viram um pouco. Mas não é por isso que a gente está comprando aqui Petro Recôncavo. Está nas nossas carteiras de seleção de ações baratas, uma das formas com que a gente seleciona ações. Já vou te falar um pouquinho mais sobre por que a gente comprou essa e outras ações, mas antes eu quero te comentar sobre um banco fundado em 1989, uma joint venture entre o Arab Bank e o Grupo Roberto Marinho. Estou falando aqui da família Marinho mesmo, os controladores da Globo. E nesse caso aqui, eu me refiro ao Banco ABC Brasil. E é um banco focado em crédito para as empresas, com foco em corporate e middle market, ou seja, empresas grandes, com faturamento aí na casa de centenas de milhões de reais. Além dessas operações estruturadas de tesouraria e de serviços financeiros, o Banco ABC Brasil tem um foco em ter um modelo de negócio que busca margens mais adequadas sem se aventurar no segmento de varejo, que é um segmento mais arriscado. Diferentemente de Petro Recôncavo, o Banco ABC Brasil vê suas ações se valorizarem no último ano, também nos últimos 5 anos. Lembrando aqui que esses dados do Google, eles não consideram reinvestimento de proventos. E o Banco ABC Brasil, ele recentemente publicou os resultados do quarto trimestre de 2025, fechando o ano passado com chave de ouro. O lucro bateu quase 280 milhões, o ROA ficou acima de 16%, melhoraram o spread, controle de risco e fecharam o ano de 25 com mais de 1 bi de lucro, uma alta de cerca de 3,2% em relação a 2024, ou seja, cresceu menos do que a inflação. Mas tudo foi considerado um resultado estável, enquanto a qualidade da carteira do banco melhora significativamente. E aí tu pode ver que até aqui eu estou falando de duas ações bem diferentes, de setores diferentes, em momentos diferentes. E a terceira, ela também é bem diferente. Estou falando aqui das ações de código VLID3, a Valid, que vem caindo 18% nos últimos 12 meses. Para quem não sabe, essa aqui é uma empresa de soluções tecnológicas que ela vem sendo pressionada, né? Esse relatório da Genial, analisando o primeiro TRI de 25, já se falava de um resultado mais fraco devido a pressões na unidade de Pay. O lucro ali já caía 30%. Além disso, naquela época já pairava no ar um medo estrutural de um dos seus segmentos, nos segmentos de emissão de CNH. Pode até parecer bobo, mas as renovações de CNH caíram em 2025 e devem cair em 2026 devido à mudança na validade desses documentos, que saiu de 5 para 10 anos. Analistas até já falam em não verem catalisadores de curto prazo para a reprecificação dessa empresa. Em compensação, ela vinha aumentando as receitas na época e já chamava atenção nessa ênfase de distribuir metade do lucro em dividendos. Ainda assim, mesmo com todos esses questionamentos, sem tirar um pouco do zoom, sem olhar um pouco mais para a floresta e menos para a árvore, o que a gente vê? A gente vê um lucro líquido crescendo nos últimos anos, com payout saudável, que traz um dividend yield na faixa de 14%. E mesmo sem o reinvestimento de proventos, essa ação praticamente triplicou nos últimos 5 anos. E essa aqui era uma ação que eu analisava lá atrás, lá em 2013, 2014, quando eu entrei no mercado financeiro, e eu gostava bastante de como eles iam sempre se reinventando conforme o mercado ia mudando para continuar crescendo o lucro, para continuar gerando bastante caixa. Mas enfim, não é por isso que a gente comprou elas, eu vou falar mais sobre isso nesse momento. Aqui eu tô falando de 5 ações baratas, só que a ideia é que essa estratégia não seja um catálogo, é para você conhecer 5 ações baratas e escolher aquelas que você gosta. Na verdade, essa estratégia segue aqui na carteira com os nossos clientes, investindo em 20 diferentes ações de forma totalmente quantitativa, ou seja, olhando apenas números, sem colocar os nossos vieses, sem colocar o que eu acabei de falar, o fato de que, poxa, eu achava legal a Valid, legal como eles iam se adequando ao mercado. A gente não analisa nada disso. Não, tá? Isso não é uma forma irresponsável de investir, como algumas pessoas pensam, em especial aquelas que ouvem alguns outros educadores financeiros falando que não, tu tem que conhecer
profundamente todas as ações da bolsa para analisar, escolher aquelas que faz sentido e acompanhar de perto. Eu não acredito nesse caminho. Eu acredito no caminho quantitativo, que não fui eu que inventei, e que eu conheci lendo esse livrinho aqui chamado A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Ele traz uma ideia do investimento quantitativo que eu importei para o Brasil. A gente já segue há praticamente 10 anos no Clube do Valor com resultados muito bons. Essa nossa estratégia das ações baratas, ela superou com ampla margem o Ibovespa, isso nos últimos 5, 10, 15 e 20 anos. E o seu processo de seleção de ações, ele não tem nada a ver com intuição, e sim é um framework, um passo a passo, como esse que você está vendo na tela, em que a gente vai passando uns filtros, vai excluindo empresas menos líquidas, vai tirando empresas em recuperação judicial, empresas que deram prejuízo, o que nos afasta de algumas buchas, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, empresas que estão sofrendo bastante recentemente. E aí, por fim, depois de uma série de filtros, a gente ordena essas empresas por indicadores de valor, dando para 3 deles: o lucro operacional sobre o Enterprise Value, o cash flow sobre o Enterprise Value e o book to market. Quanto mais barato cada ação está em cada um desses fatores, maior a chance dela estar na nossa carteira. E aqui a nossa ideia é pegar essas 20 ações e diversificar numa carteira com peso igual em cada uma delas, 5% em cada ação. Ramiro, eu não entendi direito, consegue falar mais sobre isso? Eu quero me aprofundar melhor. E mais, eu quero conhecer outras ações. Para isso, então, você pode baixar o nosso e-book, as ações mais baratas da bolsa. É um e-book que explica toda a estratégia. Traz ainda 10 ações baratas nesse mês aqui, que a gente disponibiliza de forma totalmente gratuita para que você consiga entender melhor a forma com que a gente pensa e evoluir como investidor. Link para download vai ser o primeiro aqui na descrição, beleza? Enquanto você vai baixando o e-book, eu quero comentar sobre a ação mais barata da bolsa, que está na nossa carteira de ações baratas e que, em outras palavras, sempre que um cliente começa a investir conosco no clube, a gente compra ela. Sempre que eu faço novos aportes na minha carteira, eu estou comprando ela. É uma ação que está num setor que vocês não gostam. Tem muita gente que deixa esses comentários aqui na tela, falando que está fora de varejo, que varejo não presta, que varejo é furada. E eu entendo bem essa sensação. A gente tem cases no varejo, né, como Casas Bahia, Magazine Luiza, de destruição de valor nos últimos 5 anos. É justamente esse pessimismo sobre o setor, esse pessimismo sobre a ação que torna ela barata. E aqui eu tô falando de uma varejista muito barata que nem vem performando tão mal assim. Tá no 0 a 0 nos últimos 5 anos. Ou seja, enquanto o setor destruía valor para os seus principais players, ela se manteve estável e nesse momento, pelo pessimismo do mercado, as ações ficaram descontadas. E se elas ficam descontadas, a gente compra. Tô falando aqui CIA Modas, negociada com o ticker CEAB3. Além da rentabilidade dos últimos 12 meses, o que a gente teve foi um bom desempenho, uma boa performance no quarto tri, com mais de 300 milhões de lucro, crescimento bom em relação ao ano passado, mas que era algo relativamente já precificado. A gente pode ver isso na própria performance das ações, que nesse ano aqui estão empatando, estão no 0 a 0, enquanto o Ibovespa cresce cerca de 14%. Ou seja, apesar do bom resultado, a gente cética ainda com o futuro da CIA. E aí tu pode pensar, poxa Ramiro, mas vale a pena correr esse risco? Vale a pena comprar uma ação num setor tão difícil? E aqui eu quero citar 2 coisas. Primeiro, a importância da diversificação entre 20 ações. Tá na média, metade das ações baratas sobem e a outra metade cai. E aí quando eu falo isso, muitos perguntam, poxa, então como é que a estratégia funciona? E a lógica aqui é que quando ela cai menos do que quando ela sobe. É como se a gente tivesse uma moeda, tivesse cara ou coroa, e aí quando tu ganhasse, né, sei lá, tu escolhesse coroa, tu ganha R$245. Quando tu perde, cai cara, tu perde R$100. Ou seja, cada R$100 que tu perde, tu ganha de lucro 145 quando tu ganha. E essa é a lógica de tu ter uma carteira de ações descontadas. Quando a gente perde menos do que quando sobe e a gente ganha. Mas para te deixar ainda mais tranquilo como investidor, é essencial tu não ter apenas outras 19 ações, e sim outras classes de ativos na tua carteira. Até para seguir a primeira regra do Warren Buffett, nunca perder dinheiro. E seguir também a segunda regra do Warren Buffett, nunca se esquecer da regra número 1. Então hoje aqui no Clube do Valor, a gente tem cerca de entre 1 e 2 bi de patrimônio sob gestão em ações. Só que a gente cuida de algo entre 5 e 6 bi. Existem alguns bilhões em outras classes de ativos. Por quê? Porque a carteira de um cliente nosso, ela pode se parecer com isso aqui, por exemplo. Cerca de 15% de ações brasileiras e 85% em outras classes de ativos. Ou como essa aqui mais agressiva, que tem 30% em ações brasileiras, tem 30% em ações norte-americanas, mas 40% em renda fixa. Então a gente não costuma estar super concentrado em ações brasileiras. Eu falo bastante sobre isso porque minha trajetória como analista e posteriormente como gestor, a verdade é que ações são uma peça do quebra-cabeça. Tem que ter outras peças para conseguir suportar o sobe e o desce do mercado, as altas
e as baixas. E aí, nesse meu papel aqui como educador financeiro, eu tento chamar atenção, falando, olha só as 5 ações que a gente está comprando, te mostro quais são essas ações, mas tento pegar a tua atenção e te trazer provocações para que você se torne um investidor melhor, um investidor que consiga preservar mais e multiplicar mais seu patrimônio. De tudo isso, a ação mais barata da bolsa nesse mês aqui de março, uma ação que vem subindo bastante, a gente já ganhou bastante dinheiro com ela. Só nesse ano ela sobe praticamente 20%. Os resultados do terceiro TRI já tinham superado as expectativas do mercado. E agora, no quarto TRI de 2025, no resultado recentemente entregue, essa empresa entregou um lucro líquido muito acima do esperado. Quase 700 milhões, 130% em relação ao quarto TRI de 2024. Tá falando aqui do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, sem clubismo, tá? Não é porque é o meu estado, não. É porque ela passou nos nossos filtros e ficou aí como a ação mais barata da bolsa. E com os resultados crescendo bastante e crescendo mais do que a ação cresce, ela segue bem baratinha. Enfim, aqui eu espero ter te mostrado não só quais ações estão baratas, mas como é importante você investir com base numa estratégia. A estratégia é clara, um passo a passo claro. Não precisa ser o nosso não, mas você tem que ter um passo a passo claro para selecionar ativos e tem que também pensar na tua macroalocação. Se você quiser se aprofundar nisso aqui e conhecer uma boa estratégia de montagem de carteira para o longo prazo, aprender a alocar, aprender a tomar boas decisões para comprar na baixa e vender na alta, então tu precisa estar comigo no dia 18 de março, uma aula que eu vou entregar apenas para quem estiver inscrito. Eu vou te mostrar como você pode estar do lado certo dessa transferência de riqueza. O link para inscrição está aqui. Se quiser conhecer as 10 ações mais baratas da bolsa, primeiro link na descrição. Era isso, um grande abraço e até mais.